Fala minha galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula de geografia aqui nas nossas sequências de aulas de geografia para o Enem, beleza? Galera, eu sou o professor Edno e estarei com vocês hoje ministrando aí sobre rotação. Exatamente, nossa aula passada nós falamos sobre o movimento de translação, onde a Terra ela vai girar em torno do astro-rei. Lembra que eu falei que a minha cabeça era um grande astro? Pois é, agora o foco não é mais a minha cabeça, não é mais o Sol, mas sim a própria Terra. Por quê? Porque quando eu falo da Terra, e aí eu vou pegar aquele nosso globinho maroto, eu vou falar para vocês de que essa Terra, por ser esférica, ela vai rodar em seu próprio eixo, né? No seu próprio eixo, e vai ser do lado oeste para o lado leste, neste movimento assim. E que essa movimentação que ela faz vai durar aí em torno de 24 horas, aonde vão estar caracterizadas o quê? O dia e a noite. E que esse movimento, ele é um movimento de 360 graus, tá? E aí, para a gente saber sobre a perspectiva dos fusos horários, nós vamos estar dividindo esses graus por 24 horas para a gente saber como que a gente vai ter as perspectivas dos fusos horários. Fechou? Galerinha, então, sem mais delongas, vamos passar aqui para o nosso slide para que você possa anotar tudo. Pega papel, pega caneta, pega prancheta, marca texto, giz de cera, lápis de cor, não importa. Pega tudo aí para poder fazer a sua anotação e garantir que lá na frente você possa ser aprovado no Enem ou em qualquer outro vestibular que você queira estar aí prestando para poder alcançar seus objetivos. Beleza? Galera, sem mais delongas, vamos passar aqui então para os nossos slides. Fechou? Pessoal, eu sou então o professor Edno Rondinelli, vou estar trabalhando hoje na nossa aulinha o movimento de rotação da Terra. E você me encontra aqui neste Instagram. Fechou? Galera, sem perturbação, sem demorar, vamos passar aí e vamos identificar o que é este movimento de rotação e quais são as consequências deste movimento. Sim, há consequências deste movimento. Fechou? Galera, quando eu falo de movimento de rotação, eu quero que você entenda que rotação é o nome do movimento que o planeta Terra ele vai realizar em torno do seu próprio eixo, ou seja, ao redor de si. E aí, eu trouxe para vocês essa figura que está aí ao lado, que caracteriza o movimento de rotação. Lembrando que a Terra ela vai girar daqui para cá, no sentido oeste para o leste. Beleza? E isso vai ser de extrema importância, porque nós vamos ter os dias e as noites. Quer ver se é isso? A rotação da Terra é constante e acontece no sentido anti-horário, que eu acabei de falar com vocês. De oeste para leste. Fechou? Com isso, nós temos aí um movimento, muito embora a rotação seja imperceptível para nós, o que é explicado pela física, né? O planeta Terra gira em torno de si a uma velocidade de 1.669 quilômetros por hora. Fechou? Com isso, nós vamos ter aí as consequências desse movimento, né? Disso que vai ser tão importante para caracterizar para nós os dias e as noites. A principal consequência do movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. Com isso, outra consequência do movimento de rotação é o movimento aparente do Sol. O movimento aparente do Sol, que vai ficar mais visível quando ele nasce e quando ele se põe. E aí você já sabe que ele vai nascer a leste
e vai se pôr a oeste. Lembre-se da nossa rosa dos ventos, tá? O Sol nasce, ele faz um percurso durante o dia, vamos dizer assim. Ele nasce, ele vai até mais ou menos ali 6 horas da tarde, que é quando ele se põe. Quando ele está mais ou menos aqui neste sentido, nós chamamos que ele está a zênite, ou seja, aqui nós temos então 12 horas do dia, beleza? Então dá pra gente saber a movimentação, dá para saber que a Terra está no movimento de rotação pelo movimento aparente do Sol. Fechou? Com isso, nós temos as características aí do fuso horário. Então volta aqui para mim, volta aqui para mim. Deu para entender essa partezinha? Se não deu, dá uma voltada aí, né? Dá aquela garibalda no seu conteúdo para que você possa ficar mais por dentro, tá? Não deixa passar nada, não deixa passar nada, porque isso é de extrema importância. Agora, nós começamos a falar de fusos horários. Por que fusos horários? Porque é essa alternância de dias e noites no movimento de rotação da Terra de oeste para leste, né, um movimentozinho que ela vai estar fazendo no seu próprio eixo, né, que vai configurar aí a perspectiva dos fusos horários. Tranquilo? Galera, sem muita conversa, vamos lá para o nosso slide e vamos saber como que esse fuso horário acontece. Fechou? Slide na tela, nós temos aí fusos horários e esses fusos horários vão ser característicos da seguinte forma. O professor vai colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu mudar a cor desta caneta e nós vamos ter aí, galera, assim, ó, fusos horários. Nós sabemos que a Terra, ela é esférica e que ela gira daqui para cá, de oeste para leste. Lembrando que ela é inclinada. Fechou? Então, nós vamos ter aí uma volta completa, vai ser o quê? 360 graus. É a volta completa que ela vai fazer na Terra. Logo, essa volta completa vai ser caracterizada em o que, galera? 24 horas. Se eu tenho 24 horas em 360 graus, eu quero descobrir quanto que vale em graus uma hora. Uma hora. Eu quero descobrir quanto que vale em graus uma hora. Logo, se eu fizer aqui uma regrinha de 3, eu vou descobrir, pessoal, que o grau que eu quero são exatamente 15 graus. E que esse grau, ele vai caracterizar o fuso horário. Beleza? Até aí tranquilo? Não deixe de anotar, pega seu papel, pega sua caneta e vai anotando aí. Tranquilo? Galera, eu sei que agora 15 graus é equivalente a uma hora, beleza? Por quê? Porque isso aqui é o que vai caracterizar o fuso horário. Então eu vou ter um fuso igual, um fuso é igual a uma hora, que é igual a 15 graus. Fechou? Só que eu preciso entender, galera, que essa perspectiva de horas, ela vai ser hora negativa e ela vai ser hora positiva. Nós temos horas negativas e horas positivas. Como que a gente vai saber isso? Todo grau, ou melhor, todo fuso, vamos colocar aqui, todo fuso, a cada um, né, é óbvio, a cada um fuso a leste, nós vamos ter horas positivas. A cada fuso a oeste,
nós vamos ter horas negativas. E que nós vamos ter sempre a leste e a oeste, já é padrão, levando em consideração o meridiano de Greenwich, que é o grau 0, nós vamos ter o quê? 12 fuso negativo e nós vamos ter 12 fuso positivo. Todo fuso que tiver a leste de Greenwich, tá vendo Greenwich, vai estar positivo. Todo fuso que tiver a oeste de Greenwich vai ser negativo. Lembrando que são 12 a leste e 12 a oeste. Tranquilo até aí? Beleza. Então, galera, vamos imaginar que o Brasil, ou seja, ou melhor, o professor Edson, ele está a 45 graus negativo do meridiano de Greenwich. Ou seja, ele está negativo a Greenwich, a oeste, certo? Eu tenho aqui 1 grau, 2 graus, 3 graus. Fechou? Logo, esse grau aqui, se aqui é 0, Greenwich, aqui vai ser 15. Porque cada grau equivale, cada fuso equivale a 15 graus. Se aqui é 15, aqui vai ser 30. Se aqui é 30, aqui vai ser 45. As horas vão ser negativas. Se eu quero ir até Londres, aqui é em Greenwich, Londres, e estou no Brasil, mas eu não sei a hora de lá. Quantas horas vai ser aqui em Londres, eu estando no Brasil, a 5 horas. Brasil, sabendo que aqui é 5 horas. Se eu sei que aqui é 5 horas e eu quero saber quantas horas vai ser em Londres, eu vou contar positivamente, independente do lado que eu esteja. Independente se eu estou a oeste ou a leste. Porque eu vou caminhar no sentido da minha hora. Ou seja, se eu for para a direita, para leste, se eu for para leste, eu vou contar positivo. Se eu for para oeste, eu vou contar negativo. Eu falei para vocês que eu estou 5 horas no Brasil e quero saber quantas horas é em Londres. Eu vou contar positivo. Então eu vou ter o quê? Mais 1 hora, mais 1 hora e mais 1 hora para saber. Logo, quantas horas vai ser aqui em Londres? Aqui em Londres vão ser 8 horas. Aqui eu ganhei mais 1, e aqui mais 1. De 45, 5 horas no Brasil, no grau 45 eu tenho 1, 2, 3. 5 mais 3, 8 horas no grau 0 em Londres. Fechou? É isso aí. Nós temos os fusos horários. Se eu quisesse descobrir quantas horas seriam na Rússia a partir da hora que eu tenho aqui, no Brasil, dá pra gente saber também. Mas isso vai ficar para daqui a pouco, que aí vocês vão entender com mais precisão. Fechou? Galera, fuso horário no Brasil. Como que vai ser esse fuso horário no Brasil? O Brasil, ele está localizado a oeste de Greenwich. Ou seja, vou desenhar aqui para vocês.
nossa querida Rosa dos Ventos, beleza? Aqui é o meridiano de Greenwich, 0 graus, fechou? Tudo que está do 0 grau para cá, nós vamos estar a oeste. Tudo que tiver para cá, nós vamos estar a leste. O Brasil, ele fica mais ou menos nesta posição. Ô, Brasil bonito. Tá vendo? Então ele está a oeste do meridiano de Greenwich. Tranquilo? E aí, aonde que ele vai estar? Ele vai estar presente no grau 45. Se eu tenho 0 graus aqui no meridiano de Greenwich, sendo que eu sei que é Londres, eu vou ter aqui 15 graus, 30 graus, 45 graus. 15, 30, 45. Ou seja, o Brasil está a 45 graus negativos em relação ao meridiano de Greenwich. Sabendo que o Brasil, ele possui cinco fusos horários. 5 fusos horários. Ou melhor, 4, porque um vai ser aí retirado, né? Mas enfim, nós vamos ter fusos horários também no nosso país, porque os meridianos vão estar cortando aí o nosso país. Tranquilo? Galera, vamos voltar aqui. Galera, fica aí. Não sai daí. Bebe aquela água rapidão, para tentar clarear as ideias. Água, sempre bom. Clareou as ideias? Volta aqui comigo. O Brasil, ele está numa localização aonde ele vai estar a 45 graus em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então, sempre leve essa informação para a hora da prova de vocês. Em muitas vezes, em muitas questões, não vai aparecer para você essa localização do Brasil em graus. Então, você já tem que ter em mente que o Brasil ele se localiza ali no grau 45. Fechou? Vamos descobrir então essa perspectiva de horários dentro aí dos fusos horários para ficar mais claro para vocês. Volta aqui para o slide. Fechou? Pessoal, fuso horário. Vamos pegar um fuso horário grande aí para que vocês possam entender, tá? Opa, agora não. Calma aí, cara. Vamos pegar aqui, faz a linha do Equador, como se fosse a linha do Equador aí, né? E divide ela. Aqui no meio nós vamos ter o meridiano de quê? De Greenwich, 0 graus. E aí nós vamos dividir os fusos horários. 15, 30, 45, 60, 75 e por aí vai. Fechou? Por aí vai. Lembrando que são 12 fusos horários. Eu estou no Brasil, Edno, prof, Edno, está no Brasil. Que horas? Que horas que eu vou estar no Brasil? 11 horas. E eu quero saber quanto, né? Quanto em horas, quantas horas, na verdade, vai ser na Rússia. Então vamos, a Rússia, ela passa aqui no grau 60. A Rússia, ela passa no grau 60. Vamos colocar aqui Rússia. Rússia está no grau 60. Eu quero saber quantas horas é aqui, tá? Eu vou ter que colocar também os graus que competem a oeste de onde? De Greenwich, correto? Porque eu tenho 12 positivo para cá e eu tenho 12 negativo para cá, 12 fusos horários. Aqui eu coloco 15
30, 45, 60, vou colocar igual ao outro lado, tá? 60, e aqui eu tenho 75. Se eu estou no Brasil, lembrando que o Brasil está a 45 graus, então o prof, tá aqui, Prof. Edno. Prof. Edno tá aqui e ele está às 11 horas querendo saber quantas horas é na Rússia, quantas horas são na Rússia. Ele vai contar o quê? Ele vai contar essas horas. Se ele está indo em direção à Rússia para contar, como que vai ser essa conta, galera? Ó. E aí você conta. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Fechou? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quantas horas vai ser aqui? 18 horas. Lembrando que você tem que levar em consideração a hora certinha, tá? Volta aqui para mim. Pessoal, toda vez que você for fazer esse caminho para saber o fuso horário, tanto para o leste quanto para o oeste, para um dos lados, não importa, você tem que saber a hora certinha que você está. Ah, eu estou às 11 horas aqui no Brasil, eu quero saber quantas horas é na Rússia daqui, quantas horas é na Rússia. Então eu vou somar 10 horas da manhã, você vai somar 11, 12, 13, 14, 15, 16, até chegar na Rússia e saber a cada 15 graus quantas horas vai ser na Rússia. Se eu tivesse na Rússia, às 18 horas e eu quisesse saber quantas horas são no Brasil, você faz a conta inversa. Em vez de você somar, você vai diminuir. Então, você conta 18, 17, 16, até você chegar no grau 45, que é o grau do Brasil, para saber quantas horas são no Brasil naquele momento. Fechou? Galera, então levando em consideração, vamos partir aí para as nossas atividades. Exercitar é a melhor forma de você estar aí fazendo com que isso possa garantir a tua aprovação no vestibular e também no Enem. Não fica de fora dessa. Ó, coloca no papel, grava, porque conhecimento é tudo. Fechou? Vamos lá para o nosso slide. Professor, coloca aquele slide maroto. Já pegou o esquema aí, e nós vamos saber agora a perspectiva de atividades também. Hora de praticar. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe que está se deitando. Na França, basta ir à França num minuto para assistir o pôr do sol. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Qual característica física da Terra? O achatamento de suas regiões polares. Quem que está falando de polaridade aqui? Ninguém está falando de polaridade. Movimento em torno do seu próprio eixo. É basicamente a nossa resposta, né? Mas vamos voltar aqui para as outras alternativas. Arredondamento de sua forma geométrica. Galera, esse movimento, tanto de noite quanto dia, dentro do movimento de rotação, é o que vai garantir o movimento do seu próprio eixo, tá? Então, esse arredondamento aí não tem nada a ver, tá? Então, descarta isso aí. Variação periódica de sua distância do Sol. Eu não estou falando
olha o Sol. Eu não estou falando de afélio ou periélio. Não estou falando de afélio ou periélio, tá? Lembre-se das distâncias do Sol. Às vezes ele pode estar distante ou mais próximo, né? A Terra pode estar distante ou pode estar próximo, tá bom? Não estou falando de variação periódica, de distância. Então, letra E, inclinação em relação ao seu plano de órbita. Não tem nada a ver. A Terra pode estar inclinada do jeito que for, mas ela vai sempre rodar no movimento de rotação de oeste para leste. Oeste para leste. E isso vai caracterizar os dias e as noites. Fechou? Logo, nossa alternativa correta é a letra B. Vamos conferir? Letra B tá aí entre essa bagunça que o professor fez para vocês. Beleza? Galera, questãozinha interessante, marota aí, que caiu no Enem para vocês. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para mim também. Olha só, questãozinha marota, questãozinha top, caiu no Enem para vocês em 2010 e que pegou muita gente. Porque não sabia o quê? Não sabia a Rosa dos Ventos. É isso mesmo. Não sabia onde que o Sol ele nascia e aonde ele estava se pondo. Toda vez que eu for identificar esse nascimento do Sol e aonde ele está se pondo, para me localizar, eu vou ter que saber aonde ele nasce, que é a leste, e aonde ele se põe, que é a oeste. Fechou? Se eu tenho esses dois, logo eu vou saber que na minha frente eu tenho norte e para trás eu tenho sul. Tranquilo? Principal, coisa básica. Eu falei para vocês nas aulas passadas, e aí vocês vão ter que dar uma olhada na aula passada, de que o Sol, ele faz um movimento aparente. Movimento aparente. E eu falei para vocês que o Sol, ele sempre vai estar em incidência onde? Nos trópicos. Trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Ou ele pode sempre estar também, ou às vezes, né, no caso, ele pode estar aqui na linha do Equador. Fechou? O Sol ele sempre vai caminhar entre os trópicos. Tranquilo, galera? Logo, nós vamos saber no movimento aparente como que vai ser essa perspectiva. Volta aqui para o slide. Já rabisquei aqui o slide para vocês. Olha só. Você vai saber essa perspectiva aqui, tá? Vamos lá. Os quadrinhos mostram por meio da projeção da sombra da árvore e do menino a sequência de períodos do dia: matutino, meio-dia e vespertino, que é determinada pela posição vertical da árvore e do menino, pela posição do menino em relação à árvore, pelo fuso horário específico de cada ponto da superfície da Terra ou pela estação do ano, sendo que o inverno e os dias são mais curtos no verão. Galera, essa questão aí, ela não está falando de perspectiva de solstício ou equinócio, tá? Então, você já elimina essa questão, porque quando eu falo de inverno ou de verão, eu falo de solstício ou equinócio, tá bom? Galera, e aí dentro dessa perspectiva aí vai estar primavera e também outono. Eu não estou falando disso aqui, tá bom? Galera, pelo fuso horário específico de cada ponto da superfície terrestre, ele não falou com você aí de fuso horários, tá? Ele quer saber a movimentação da sombra dessa árvore e do menino. Então eu vou explicar de maneira simples para vocês, tá? Vou explicar de maneira simples. Coloca aí na sua tela ou no seu caderno, Rosa dos Ventos. Você sabe que o Sol ele vai nascer
a leste e ele vai se pôr a oeste, correto? Oeste. Se ele nasce aqui, ele vai ter que caminhar para onde? Para cá. E conforme ele vai incidindo luz, tanto no garoto quanto na árvore, no momento que ele chegar aqui, o sol ele caminha. No momento que o sol chegar aqui, meio-dia, ele vai estar a zênite. Ele vai fazer sombra aonde? No menino e na árvore. Logo, o que a gente tem aí? Pelo fuso horário específico de cada ponto da superfície terrestre? Não, né? Pelo movimento aparente de onde? Do Sol em torno da Terra. Porque o Sol, ele nasce e ele caminha na direção do oeste. Fechou? Logo depois o Sol vai estar aqui, ó. Letra C é a correta. Essa aqui não e essa aqui não. Nós temos que levar em consideração o movimento que o Sol faz de leste para oeste. Fechou? Vamos ver se é isso mesmo? É isso mesmo. Letra C, pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra. Lembrando que a Terra, ela tem o movimento... Lembrando que a Terra, ela tem movimento de rotação 360 graus, que vai configurar dia e noite, 24 horas, e o movimento de translação, onde ela vai estar rodeando ao astro-rei, tá? Faz de conta que o Sol é o astro-rei, a minha cabeça é o astro-rei. Fechou? No mais, muito obrigado por essa aula, obrigado por me acompanhar até aqui. Não perca nada, anota tudo para que você possa ficar cada vez mais sabido, beleza? Falou, galera, até mais!